Esses medicamentos formadores de ossos são medicamentos mais novos, mas que são medicamentos que têm alguns efeitos colaterais, né? O principal efeito colateral desses medicamentos é que eles têm um efeito trombolítico muito grande. Então, são medicamentos que podem predispor, infelizmente, à trombose. Então, a gente usa em alguns casos, realmente, quando exclui todo o fator de risco para trombose, pessoas que têm varizes, né? Pessoas que têm uma maior predisposição à trombose, a gente não pode prescrever esse tipo de medicamento. Então ele fala aqui um pouco desses medicamentos, ele fala até do paratormônio, já tem medicamentos que estimulam reposição hormonal, né? Aquilo que a gente comentou, a mulher quando entra na menopausa, o estrogênio cai, e principalmente mulheres jovens, aí de 40 a 50 anos, diagnosticadas com osteoporose, e que o fator de risco realmente o que levou foi a queda do estrogênio, a gente introduz o estrogênio, a reposição hormonal, para que essa mulher possa adquirir massa óssea novamente e seguir em diante. Então ele fala aqui, ó, em alguns casos pode-se reverter a osteoporose em osteopenia, mas o principal objetivo do tratamento é reduzir o risco de fratura. Então a gente tem os estágios, né, irmãos? Não sei se vocês já viram como é que é o exame, que o principal exame que a gente faz, que é o exame da densitometria óssea. Então, eu vou abrir aqui que eu até peguei. A gente tem aqui, ó, esse é um exame de densitometria óssea. Olha que interessante. Esse exame, ele fala, a gente sempre pede ele para coluna, então aqui tem uma coluna, e a gente pede ele para o colo de fêmur, que é onde a gente capta melhor ali essa falta de cálcio e, né, até interessante que é onde mais acomete as fraturas, que é o colo do fêmur, né, fêmur e a coluna, que é onde tem bastante fratura. Então aqui a gente tem a densidade óssea, né? Então esse quadradinho, se você pegar um exame de densitometria, você vai ver que tem um quadradinho. Quando esse quadradinho está na luz vermelha, está dizendo o quê? Ó, osteoporose, quer dizer, está com muito, o cálcio está muito pouco. Quando esse quadradinho está na faixa amarela, é uma osteopenia, é um estágio antes da osteoporose. Amarelinho, então quer dizer, a luzinha de alerta. A pessoa já está com o osso já querendo adoecer, ainda não está doente, mas já está com baixa. Se a pessoa não cuida, vai entrar na faixa vermelha, né? Esse é o exame de densitometria óssea. E o normal, que é o verde. Então, os estágios, então, você tem o normal, osteopenia, que é um estágio antes, e a osteoporose. A osteopenia, a vantagem da osteopenia é que você consegue reverter ela mais fácil. Muitas vezes a gente reverte esse estágio de osteopenia apenas com introdução de cálcio, né? A pessoa faz também a introdução de vitamina D, reposição às vezes, é muito comum, irmãos, aqui no Brasil, apesar de ser um país tropical, a maioria das pessoas faz dosagem de vitamina D e vem baixo, né? Então, por quê? Porque não tomam a luz solar direito, né? Não se alimentam direito. Então, o tratamento da osteopenia é bem mais tranquilo. Então a pessoa repõe cálcio, repõe vitamina D, começa exercício, melhora a alimentação, toma sol, sara, fica bom, vai pro normal. E aí já tira a pessoa daquela faixa de risco ali da osteoporose, né? E ele comenta aqui na última linha, o principal objetivo é reduzir o risco de fratura, que é o mais importante pra gente, que entra nessas medidas todas que a gente já está comentando aqui. É possível prevenir a doença? Sim, né? Entra naquilo tudo que a gente comentou até agora. Atividades físicas regulares, que trabalham o equilíbrio, prevenção de quedas, consumir nutrientes com cálcio, proteínas ao longo da vida, a manutenção dos níveis adequados de vitamina D, obtida pela exposição solar, alguns suplementos, né? São medidas básicas para garantir uma boa saúde óssea. Aqui no tópico fala como deve ser feito o diagnóstico da osteoporose. Então, o diagnóstico da osteoporose é feito, irmãos, com aquele exame que é a densitometria óssea, né? Aqui fala no texto, e eu, particularmente, eu tenho comigo, assim, eu até peço um pouquinho antes esse exame, sabe, irmãos? A partir dos 50 anos, quando a paciente passa comigo em consultório, em ambulatório, principalmente mulheres da pele branca, mulheres que têm histórico já de fratura, mulheres que têm na família pessoas que tratam osteoporose, eu gosto de, irmãos, com 50 anos, eu peço sempre esse exame. Mulheres que entram na menopausa muito cedo, né? Quer dizer, ela já está sem o estrogênio há algum tempo. Então, tudo isso é o que me leva a pedir esse exame. Aqui no texto ele fala que toda mulher acima de 65 anos e homens acima de 70 anos tem que fazer esse exame de densitometria óssea.
E aqui ele fala, né, pessoas do grupo de risco são essas pessoas que eu acabei de falar com vocês aqui, de 50 anos, é o que eu faço geralmente no meu consultório. Eu sempre gosto de pedir esse exame, né? O raio-x de coluna, infelizmente o raio-x de coluna, quando vem alterado, irmãos, é que já está instalado. Quando você pega um raio-x que você já vê fratura, aquilo que a gente comentou, fratura na coluna, ou você pega aquele raio-x que você vê, nossa, o osso da pessoa está bem escura, não tem o osso, não está branco, ali se pede o exame e aí vem o diagnóstico de osteoporose e tem que começar o tratamento. E o tratamento é aqueles medicamentos que infelizmente tem muito efeito colateral e mudança de estilo de vida, que é aquilo tudo que a gente comentou, né? Ele fala aqui, osteopenia é um pré-estágio da osteoporose, que é aquele gráficozinho amarelinho que eu mostrei, ele é faixa de osteopenia. É possível frear a evolução da osteopenia para não se tornar a osteoporose? Sim. Então, é importante, é interessante a gente diagnosticar no início essa doença, porque na fase da osteopenia a gente consegue reverter, a pessoa não vai precisar de tomar aqueles remédios fortes, que tem muito efeito colateral que a gente comentou, e ela volta a ter a sua vidinha normal e às vezes pode sofrer uma queda que não vai acontecer nada, não vai vir a ter fratura por causa dessa queda, né? Então ele fala, osteopenia corresponde ao estágio antes da osteoporose, né? É uma situação que merece acompanhamento clínico, né? Muitas vezes apenas adequação àquilo que a gente comentou, cálcio, vitamina D, exercícios e alimento já melhora, já reverte. Porém, em alguns casos a osteopenia também tem indicação de tratamento, como por exemplo, aquelas pessoas que fazem uso de medicamentos que a gente falou aqui, principalmente os corticoides, né? Então, quando a pessoa entra no consultório, aí eu pergunto, faço a anamnese dela. A senhora trata, já tem problema de diabetes, a senhora trata problemas da tireoide e tudo? Ah, doutor, eu trato. Muitas vezes vale a pena a gente já entra com tratamento para osteoporose, mesmo dando osteopenia, porque essa mulher, ela tem uma chance muito grande de fazer osteoporose, só tomando cálcio, vitamina D e atividade física. E uma coisa, irmãos, que eu quero deixar para vocês, assim, quando eu fiz a minha formação, há 15 anos atrás, a gente dava o alendronato de forma intermitente. Então, o paciente tomava o alendronato, né, para já pessoas com osteoporose instalada, tomava o alendronato ali por 2, 3, 10 anos, tá? E, irmãos, a gente começou a observar ao longo do tempo, eu mesmo pego muito isso, a pessoa quando toma muito alendronato, o osso, ele absorve muito cálcio, o osso fica muito duro, fica como se fosse um gesso. E, irmãos, esse osso às vezes ele fica tão duro que ele trinca sozinho. Então a gente chama de fratura patológica pelo alendronato, pelo medicamento da osteoporose. Então hoje em dia, irmãos, já se fala em não usar esses medicamentos por mais de 2 anos consecutivos. Então as pessoas que tomam alendronato há mais de 2 anos, hoje em dia o que a gente faz? Dá uma parada, segura de 1 a 2 anos, acompanhando. E depois volta a introduzir, porque senão pode acontecer do osso ficar tão duro que ele trinca, né? Doutor, não cair nem nada. A gente pergunta, mas a senhora trata? Toma alendronato? Toma, doutor, toma alendronato há 5 anos. Então isso é uma dica, tá? Quem realmente faz uso de alendronato, que é aquele medicamento que você toma 1 por semana, 75 miligramas, tem que ficar sentadinho ou em pé por 1 hora, toma em jejum. Quem faz uso já há muitos anos, irmãos, procure seu médico, converse com seu médico sobre isso que eu estou falando. Muitos ginecologistas já estão também adaptando isso, tá? Nós da ortopedia, a maioria dos ortopedistas também já estão com essa ciência aí. Então, basicamente, irmãos, é isso. Tá? Eu gostaria de agradecer a irmã Fátima, agradecer a todas, falar que eu estou à disposição, tá? Lá na igreja, qualquer dúvida, pode falar comigo. É um prazer muito grande, espero que tenha ajudado um pouquinho aí, né, nesse assunto, que é aquilo que eu falei para vocês, eu considero um problema de saúde pública por tudo que eu vivencio no dia a dia no ambiente hospitalar. Então, fiquem com Deus. Eu gostaria de deixar aqui também, irmãos, já estava até separado aqui, um versículo, a gente está, né, falando aqui, nós somos todos crentes no Senhor Jesus Cristo, então a gente não pode deixar de falar aqui com vocês, um versículo que eu acho que leva a gente a entender que a preocupação com o nosso corpo não é nem só pela gente, mas é preocupação de Deus com o nosso corpo, porque segundo aqui fala em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, ele fala assim:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, nosso corpo, irmãos, não pertence a nós. É um presente de Deus e a gente tem que cuidar. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, deixar isso aqui, irmãos, que eu acho que aqui fala por si só, né? A gente, todos nós temos que ter preocupação, mas nós que somos crentes, tudo que fala aqui na Bíblia, eu acho que a gente tem que procurar obedecer, porque a gente crê nisso, irmão, a gente crê no que está aqui. E é isso que nos move, é isso que nos dá vida. Então, fiquemos com esse versículo bíblico, tá? Que o corpo é a morada do Espírito Santo e que não pertence a nós. Então, vamos cuidar melhor do nosso corpo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo mais uma vez, tá? Eu estou sempre à disposição aí. Deus abençoe, meus irmãos.